Você conhece o expressionismo alemão? É um movimento bastante interessante, mas que eu acho que aqui no Brasil talvez não seja tão conhecido assim. E um movimento muito forte que teve um final bastante intenso e nada feliz. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui de novo, e vamos falar sobre o expressionismo alemão. Para falar sobre o expressionismo alemão, é bom a gente voltar para um cara que de vez em quando a gente fala aqui, um tal de Vincent, ele mesmo, Van Gogh. A gente fala muito sobre Van Gogh aqui, não é à toa. Para falar sobre o expressionismo alemão, que não é nada contemporâneo do Van Gogh, é um movimento que aconteceu de 1905 a 1930, é legal a gente voltar para o Van Gogh por alguns motivos. Primeiro, porque o Van Gogh, como eu já falei algumas outras vezes aqui, foi um artista que ele deu muita importância e voltou muito a sua atenção para a questão do sentimento, das sensações e da subjetividade na sua obra. Para isso, além de cores muito exageradas, e que ele assumia que eram cores exageradas, tem o meu vídeo sobre o azul e amarelo, mas para além da questão do azul e do amarelo, mesmo quando ele usava os seus laranjas, quando ele usava cores mais escuras também, as cores dele eram sempre exageradas, né? Ele fazia questão que as suas cores fossem fortes, fossem gritadas, né, digamos assim, que era para adicionar sentimento, emoção e também percepções psicológicas na sua obra, né, para trazer percepção psicológica, de estados psicológicos, no caso dele, psiquiátricos até, na sua obra, e também sobre as suas linhas não retas, né, assim, quanto mais sinuosas, curvas, tortas e menos retas tivessem as linhas nas obras do Van Gogh, mais a gente sentia a questão, né, da emoção, do sentimento, do subjetivo, de todo o tumulto, né, toda a turbulência, todo o redemoinho interno dele, para além também da questão do impasto, né, da sua técnica, que também tem um vídeo que eu já fiz sobre isso, né, de adicionar quase que uma tridimensionalidade nas suas telas através do uso, né, da tinta muito grossa, né, que era trabalhada ou com a mão ou com a faca, que estava quase como que saindo da tela, que era justamente para adicionar, né, uma dimensão que a tela não tem, que era para adicionar com essa dimensão também mais densidade emocional e psicológica. E uma outra coisa que o Van Gogh dizia que ele tinha, não exatamente como inspiração, mas talvez como um modelo, uma coisa que ele dialogava, era a caricatura. E ele dizia que ele muitas vezes buscava elementos da caricatura no seu trabalho, justamente porque a caricatura era caricatural, ela era exagerada, ela não era realista. E a caricatura tem essa característica de quando você olha para ela, como ela é propositalmente exagerada, a gente entende muito facilmente o que ela está querendo dizer. Então ele dizia que ele trazia elementos de caricatura para a sua obra e para o seu retrato, justamente porque a comunicação é muito fácil e a gente entende muito fácil o estado psicológico, emocional que está ali, né, digamos assim, quando a gente olha uma caricatura muito fácil e ela traz uma emoção logo muito de comunicação muito primária, né, muito fácil. O expressionismo alemão bebeu muito do Van Gogh e também da caricatura. Mas o que foi exatamente o expressionismo alemão e quem eram os artistas envolvidos nele? O expressionismo alemão era um movimento que tinha uma ligação muito direta com a angústia da vida moderna, especialmente a angústia da vida moderna urbana. Ela era fruto das ansiedades da vida moderna. Ele surgiu na Alemanha no início do século XX e ela revolucionou a arte justamente por essa questão da expressão das emoções do artista. É bom a gente lembrar que esse entendimento que a gente tem de arte, de artista contemporâneo, essa questão, né, da expressão de uma subjetividade individual, de uma psicologia individual, a forma que um indivíduo encontra para expressar as suas questões e que é muito individual, que é muito único, nem sempre existiu. O entendimento de arte nem sempre foi esse, o entendimento do artista nem sempre foi esse, a visão que os artistas tinham deles próprios nem sempre foi essa, isso é uma construção moderna, contemporânea. Mas aqui, esse era um elemento muito forte. Tinha, sim, a questão da emotividade, da sensibilidade e da subjetividade individual, era muito, muito forte. Eles eram inspirados pelo simbolismo, pelo primitivismo, pelos artistas do Renascimento nórdico, pelo Edvard Munch. O Edvard Munch era uma influência muito importante para o expressionismo alemão. E vários grupos de artistas criaram imagens, que as imagens do expressionismo alemão, elas são muito sempre
angustiadas, elas são sempre muito distorcidas e elas são sempre muito emocionalmente carregadas. E elas são, lá voltando para o Van Gogh, elas são meio tortas, elas são elas nunca são perfeitas e elas nunca são bonitinhas. Essa coisa de bonitinho, de ser bonito, de ser encantador, não era uma questão para eles, porque a preocupação deles não era essa, nem era uma coisa ser bonita, não. Inclusive, a gente pensa muito, a arte tem que ser bonita, não necessariamente, e nem sempre. Inclusive, muitas vezes artistas não estão preocupados em ser bonito. Nem sempre beleza é o primordial. E aqui não era. Eles estavam preocupados em lidar com essa angústia da vida moderna, com o sofrimento, com a solidão, com a ansiedade, com a incerteza da vida moderna, com a instabilidade. Lembrando que estamos falando de Alemanha, início do século. Então, estamos antes da Primeira Guerra e depois chegaremos ao período entre guerras e antes da Segunda e o surgimento do nazismo na Alemanha. Na cidade de Dresden, em 1905, 4 estudantes de arquitetura, que eram o Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, o Erich Heckel e o Carl Schmidt Rottluff, formaram um grupo que eles chamaram de Die Brücke, que significa a ponte. Perdoem a minha pronúncia, eu não falo alemão, já falei isso aqui, para descrever a arte como uma ligação entre o passado e o futuro, daí uma ponte entre o passado e o futuro. E eles pintavam essas imagens sempre distorcidas e figurativas com cores muito, mais do que exageradas, eram cores irreais e quase sempre eram cores discordantes. Eu falei no vídeo sobre as cores do Van Gogh, o azul alemão, sobre o círculo cromático, e eles não costumavam usar cores análogas, os expressionistas usavam cores sempre opostas, cores, né, que tivessem em oposição. Nunca cores próximas, sempre cores que fossem causar um choque. Então, cores que fossem opostos ou que tivessem lados, né, não necessariamente opostos, mas afastados, que fossem criar um choque, que fossem criar um desconforto. As cores eram propositalmente artificiais, que era para tirar da gente qualquer sensação de conforto e familiaridade. Elas tinham que causar na gente a mesma angústia, o mesmo desconforto, a mesma sensação de artificialidade que eles sentiam em relação ao período histórico e a vida que eles estavam vivendo nas cidades, naquele momento, naquele lugar, né, naquele recorte ali de tempo e espaço.